Abençoa o teu filho, Senhor, seja com ele. Opera, Senhor, grandiosamente, Pai. Venha, Senhor, completar a grandiosa obra que o Senhor começou na vida dos teus filhos. Usa a sua vida, usa a sua boca, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que o Senhor opere, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja Ele falando, mas que seja o teu Espírito Santo operando através da vida do pastor Carlos. Assim, Senhor, eu te agradeço, Pai. Abençoa, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça. Que a tua glória, Senhor, possa descer, Senhor, na vida do pastor Carlos, ó Deus. E assim também, Senhor, na vida de todos aqueles que aqui se encontram. E também na vida daqueles que estão nos ouvindo nas lives, Senhor. Opera, Senhor, prepara os nossos corações para receber do Senhor o banquete que o Senhor preparou diretamente do coração do Senhor para os nossos corações. Assim eu te louvo e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Maravilha, né? Muito bom. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar e para engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abramos nossas Bíblias em Mateus. O Senhor tem falado comigo em Mateus. Eu quero estar trazendo essa palavra em Mateus para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Que bom, né? É mais um culto que o Senhor tem nos trago a presença dele aqui nessa noite. Nós só temos a nos alegrar por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida. E assim sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor, que reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deixa-me situar aqui só um pouquinho. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é maravilhosíssimo. Amém? Glórias a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e também versículo 23. Glórias ao nome santo do nosso Rei, né? Ele é maravilhoso para conosco e eu tenho alegria de estar adorando juntamente com meus irmãos o nosso Deus nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Glórias a Deus. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar uma introdução a este texto e dizer aos meus amados irmãos que o Senhor, ele tem falado, né? Então, lâmpada do corpo. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Definições de lâmpadas: utensílio para obter luz, artifício, corpo, estrutura física de um homem ou animal, o tronco para distingui-lo da cabeça, dos membros, da parte principal central, tamanho, característica, tipográficos, comunidade ou associação, dicionário, assim diz a respeito do corpo e também fala a respeito de definição, aleluia, da luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. A Bíblia declara abertamente que são os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos, aleluia, servem como fonte de verificação de tudo o que eles podem ver. Para ver corretamente é necessário que o olho esteja sadio, assim como a lâmpada precisa estar boa para produzir luz. Caso contrário, nem luz ela produz. É claro que Jesus se referiu aos olhos
não apenas como os órgãos do corpo, mas também como, aleluia, interpretadores daquilo que vem. Também a preocupação de Cristo não é com a saúde física dos olhos, mas sim com a coisa espiritual de cada um de nós. Entende-se que a forma como enxergamos as coisas determina a forma como agiremos. O mau olho, o olho mau, não produz luz, portanto está em trevas. Assim, tudo o que ele vê, interpreta com maldade e podridão. Jesus disse que se a luz que em ti, aleluia, há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Percebemos que o maior prejudicado em ter os olhos maus é a própria pessoa que o tem. Sua vida fica em trevas. Tal indivíduo não consegue mais ver a vida como uma dádiva divina. Se perde com as coisas pequenas e carnais, tornam-se as pessoas fofoqueiras, encrenqueiras, melindrosas, maldosas, cheias de cólera, e entristecendo cada vez mais o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. Veja como realmente são grandes as trevas que encobrem a pessoa com o olho mau. Ela vai mergulhando cada vez mais em um lamaçal do pecado, afundando em embaraços na vida como se, aleluia, fossem areia movediças. Tornam-se pessoas rebeldes contra Deus, julgando que tudo o que receberam dele é insuficiente. Alimentam inveja com o que Deus deu às outras pessoas. O fim dos que têm os olhos maus, mantendo esta faiana, será terrível e irremediável. E pior, elas não conseguem ver isso. O olho bom, a Bíblia declara que os olhos bons iluminam o corpo. E quem tem o olho bom jamais vê as coisas ao redor do ponto de vista carnal. Ele sempre interpretará tudo o que vê com o auxílio do Espírito Santo. Até os problemas que ele enfrenta são vistos como oportunidades que Deus concede para melhorar seu próprio caráter e sua vida cristã. Ele consegue ver além das aparências, ele vê o mundo espiritual, ele vê que os outros não podem ver. Só com esse tipo de olhar que alguém poderá amar ao seu próprio inimigo e agradar a Deus. Os bons olhos tornam sensível ao Espírito Santo, pois passamos a ver aquilo que ele preparou para as nossas vidas. Os nossos, aleluia, os nossos olhos bons não estão presos ao presente que vivemos no mundo. Eles conseguem focalizar o futuro que Deus prometeu. Pessoas com os olhos bons transmitem amor, paz, altruísmo, bondade, mansidão, uma série de outras virtudes dadas a quem teme a Cristo pelo Espírito Santo. Conclusão: é preciso diagnosticar os nossos olhos para ver se são bons ou maus. Não pode ter o olho mau e ser cheio do Espírito Santo, ou mesmo, aleluia, ao mesmo tempo. Se quisermos, aleluia, Jesus pode transformar nosso modo de ver a história em que vivemos. Ele transformou os 12 discípulos e há tantas quantas pessoas creram em seu nome. Se você quer ter um corpo todo luminoso, peça a Jesus para criar olhos bons em ti. Mas se ele já criou olhos bons em ti, conserve-os com muito cuidado, lavando-os com o coração, a leitura da Bíblia, o jejum, a obediência e ao Espírito Santo. Aí está uma introdução a respeito dessa palavra. Eu estava hoje no meu trabalho. Eu sempre, aleluia,
tenho falado com Deus um tempo, né? Muitas coisas parece que muitos dias parece que o céu está de bronze. Quando fala que o céu está de bronze, é quando a gente não está ouvindo a voz de Deus. Deus talvez fala, a gente não consegue captar aquilo que Deus está falando, e a gente fala, meu Deus, fala comigo, fala comigo. E parece que muitas vezes quando a gente está querendo que Ele fala, e talvez Ele está falando e a gente está surdo pelo que Ele está falando. E já essa semana é a segunda vez que Deus fala comigo, e eu fico assim muito agradecido quando Deus fala comigo, porque a mensagem ela fica boa de pregar, a mensagem fica boa, ela flui. Isso é muito bom. Então Deus estava falando comigo hoje. Eu estava no meu trabalho e eu tenho a mania das pessoas falarem comigo alguma coisa e eu guardar aquilo que as pessoas falam comigo, e aquilo fica no meu coração, na minha mente. É como se fosse um animal que ele come durante o dia e durante a noite ele remoe aquilo, come de novo, né? Ele traz aquele alimento à boca e come de novo. Então, eu fico assim, trazendo à memória aquilo que está em esperança. E a minha esposa, ela tinha falado comigo, um dia desse, ela falou a respeito de uma amiga dela, e ela disse para mim assim, ela falou que tal igreja, aquela igreja, ela está cheia de problemas. Não é conforme nós estamos olhando aquela igreja é assim, aquela igreja é assada, aquela igreja realmente tem muitos problemas naquela igreja. E é a segunda vez que eu ouço alguém falar a respeito daquela determinada igreja, isso que eles estão falando. Mas eu vejo, meu amado irmão, nessa época que nós estamos passando de esfriamento espiritual, nessa época que nós estamos passando de afastamento espiritual, de ter uma palavra certa para isso, como eu posso dizer, a palavra às vezes ela foge, né? Mas é isso que eu estou falando, essa palavra significa realmente isso, que esse período de esfriamento, apostasia, né? Então, é um tempo de apostasia que nós estamos vivendo. Apostasia significa esfriamento espiritual, afastamento da casa de Deus, é apostasia. Então, nós estamos vivendo essa apostasia, e essa tal igreja é a igreja mais abençoada, olhando com os olhos, com os nossos olhos carnais, é uma das igrejas mais abençoadas de Cascadura. E aquilo estava no meu coração, e o Senhor começou a falar comigo, e Ele falou nessa palavra comigo, e eu olhei para essa palavra, e o Senhor, Ele disse para mim, no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós chegamos em algum lugar, talvez eu chego na casa da missionária Diva, e eu olho a casa da missionária Diva, ela está com a sala toda suja, ela está com a cozinha suja. E quando é muito fácil eu sair e falar lá fora para as pessoas, eu fui na casa da missionária Diva, a sala e a cozinha estavam sujas. Mas eu não poderia fazer algo para melhorar, para ajudar ela. Eu poderia falar assim, eu posso varrer essa casa para você, eu posso varrer a sala e a cozinha. É isso que o Senhor está falando, porque é fácil a gente criticar, é fácil a gente julgar as pessoas, é fácil a gente colocar as pessoas abaixo de zero, mas é muito difícil nós estarmos exaltando as pessoas. É difícil a gente olhar para o trabalho que está sendo feito e falar assim, não, aquele pastor, ele é uma bênção. Aquelas pessoas que ali estão, muitas vezes elas estão com problemas, situações estão acontecendo, mas elas estão procurando acertar, porque ninguém é perfeito, e nós sabemos disso, quem é perfeito? Somente Deus. O perfeito que pisou nessa terra, somente Deus, somente Jesus Cristo. Não teve nenhum outro perfeito, e a gente precisa entender isso. Se nós estamos aqui, amados irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz para mim, Ele diz para você, que são aqueles que estão doentes, que precisam de médicos, não aqueles que são bons.
É isso que nós devemos observar então dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, está cheia de doentes, estão cheias de pessoas com defeitos, mas as pessoas que estão com defeitos, as pessoas que estão doentes, elas estão procurando em Jesus o remédio para poder sarar, para ficar curada. É por causa disso que a cada dia, vamos supor, terça-feira, a cada sexta-feira, a cada domingo, a gente está na presença do Senhor. Se a gente tomasse o remédio e ficasse curado, a gente não precisava vir aqui mais. A gente vai se curando, conforme diz a Sagrada Escritura, paulatinamente. É conforme nós costumamos a falar com os amados irmãos a respeito de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gente vai naquela caminhada e o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E a cada dia, amados irmãos, nós estamos aqui conforme a dona ali na roça. Ela vai até a bica para pegar água, ela vem com aquela lata, né? Ou com um balde, ela vai na bica e ela pega água todo dia de manhã para quê? Para beber e para coar o café. Quando é na hora do almoço, ela desce até a bica, ela pega água de novo para fazer o almoço e lavar as vasilhas. Quando é a tarde, a noitinha, quando chegando a noitinha, ela desce ali, faz o café da tarde ou faz a janta, e ali ela lava as vasilhas e ela deixa água para beber durante a noite. A gente precisa saber que assim é na casa do Senhor, o nosso Deus. Então, quando nós olhamos as igrejas do Senhor Jesus Cristo, as quais nós estamos reunindo, nós temos reunidos com algumas igrejas, a gente vê que todos nós dependemos de algo, mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando o Senhor, nós estamos tentando acertar, nós estamos querendo fazer o quê? Nós queremos nos aperfeiçoar na presença do Senhor. Então, é muito fácil a gente olhar com os nossos olhos maus e criticar. É muito fácil nós falarmos que a Elaine tem defeito, que o William tem defeito, que o pastor Carlos tem defeito, que a irmã Maria tem defeito. É muito fácil, porque nós temos defeitos, mas o Senhor, Ele está cuidando de nós, Ele está nos sarando. É o Espírito Santo, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos capacita, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos traz até Cristo todos os dias. É por causa disso que nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, quando nós vemos algum defeito, nós precisamos ajudar. Quando nós vemos algum defeito, o defeito é como se fosse uma ferida. A gente precisa trazer remédio para aquela ferida. Quando nós olhamos para um defeito, para uma situação difícil, é como se fosse uma fome. A gente precisa trazer um alimento para matar a fome daquela pessoa. A gente precisa tentar acertar. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A gente precisa entender isso. E a gente não pode de maneira nenhuma, meu amado irmão, minha amada irmã, falar assim, não, eu estou falando, porque muitas vezes aquele que fala de mim, aquele que fala de você, ele está numa situação muito pior do que a minha, do que a tua. Principalmente, a primeira coisa que nós notamos nisso é que quando alguém fala mal de alguém, aquela pessoa que está falando mal, ela já começa a falar errado, porque tem uma parábola aí, que ela diz que a gente precisa passar aquele recado em 3 peneiras. A peneira da bondade, isso vai fazer bem a outra pessoa? O que você vai me falar vai fazer bem a outra pessoa? Se não for fazer bem, você não me fala. Aquilo que você está passando, você sabe se isso é verdade? Aquilo que você está passando dela é verdade? Você já chegou para ela, já conversou, você já chegou ali, já tirou isso ali para ver se é verdade aquilo que você está falando dela? Qual a primeira? Da bondade, a outra da verdade. E agora? Tem necessidade? O que você vai falar para mim tem necessidade de falar? É necessário você me falar? A gente precisa entender. Por causa de quê? Porque nós precisamos, amados irmãos, edificar a vida do outro. E muitas vezes, amados irmãos, a situação que nós passamos, talvez a gente olha por uma pessoa, eu lembro que a minha esposa, ela sempre falava comigo assim, amor, olha, o barulho do martelo
o barulho da maquita, tem alguém trabalhando aqui perto de casa e você está aqui dentro de casa à toa. Aí eu olhava para minha esposa e falava assim: filha, outras pessoas também precisam comer, precisam trabalhar. Se só eu pegasse todos os trabalhos, as outras pessoas não iam trabalhar e não iam ter como sustentar a sua família. Então todos precisam trabalhar. Às vezes ela vai num dia trabalhar, a semana que vem vai outra, e assim por diante. A gente precisa entender que as outras pessoas precisam comer, precisam trabalhar, assim por diante. O que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que se teus olhos forem bons, assim como Cristo diz, todo o teu corpo terá luz. Então, você precisa fazer e saber que você está no corpo para quê? Para somar. Você está no corpo para somar. Se você vê alguma coisa errada, você fala: eu acho que desse jeito fica melhor. Desse jeito não ficou tão bom. A gente pode argumentar, a gente pode falar, a gente pode nos ajudar mutuamente, mas a gente precisa estar inserido no corpo. Muitas vezes, quando alguém está criticando e falando alguma coisa mal, não está inserido naquele corpo. Não está realmente com o espírito de falar assim: eu quero acrescentar, eu quero fazer mais, eu quero estar ajudando. Porque, voltando lá, que tinha fugido aqui da minha mente, mas voltou agora, a respeito da pessoa que está trabalhando. A gente olha para a pessoa que está trabalhando, e aí as pessoas costumam falar: o pastor Carlos, olha, ele é um bom profissional, mas ele é careiro. O que a pessoa está fazendo? Ela está tirando o teu trabalho. Ela está tirando o teu trabalho. Ela pensa que está fazendo bem para você, ela está fazendo mal. Aí o outro falando: não, aquele pedreiro está vindo aí. É um pedreiro que é meia pedra, é meio tijolo. Ele não é muito bom, mas ele é barateiro. Então as pessoas, elas costumam te qualificar, te colocar rótulo. E esses rótulos que vai colocando em você, muitas vezes te destrói. Às vezes você tem aí perspectiva de fazer alguma coisa, ou de estar trabalhando, ou até mesmo de estar crescendo, é na tua igreja, ou é na igreja do vizinho. Talvez não, aquele pastor lá, isso aí já foi um safado, isso aí era um bebedor de cachaça. Aquele pastor lá é assim, aquele pastor lá ele é mulherengo, aquele pastor lá não presta, aquele pastor faz assim, aquele pastor... A gente está destruindo a vida das pessoas. A gente precisa entender que o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que nós viéssemos acrescentar um na vida do outro, porque o Senhor disse que nós somos servos uns dos outros. Se nós somos servos uns dos outros, nós precisamos acrescentar. E todas as vezes que chegou para falar comigo a respeito dessas igrejas, desses pastores, eu falei: não, eles são uma bênção. Eles são uma bênção. Por causa de quê? Eles estão se esforçando. Eles estão muitas vezes colocando em risco as suas próprias vidas para estar ajudando outras pessoas. A gente precisa entender isso. A gente precisa estar somando, mas o Senhor, Ele não para por aí. No versículo, aleluia, 23, olha o que ele diz, meu amado irmão, de Mateus. Ele fala diferente, ele diz assim: olha, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes, aleluia, serão tais trevas. Que situação difícil, meu amado irmão. Que situação difícil. Parece que como diz aí por aí, uma situação que você carrega como se fosse a ovelha negra da família.
Nós precisamos buscar a transformação de Deus. Falar, Senhor, trabalha aqui dentro. Eu lembro uma vez que um irmão, eu estava numa igreja e naquela igreja, depois eu saí de lá, esse irmão também saiu. Mas eu lembro que todos os dias que terminava o culto, ele ia lá na frente onde estava o pastor ore por mim. E ali ele ajoelhava, o pastor orava por ele. E certo dia ele me cercou assim no meio da rua e falou assim: tá vendo aquele pastor? Falei, ó, dobra a língua para falar daquele pastor. Não é porque eu não estava mais com ele que eu ia deixar outra pessoa ficar ferindo a integridade dele, a pessoa dele. Não. Eu falei, todos os dias que terminava o culto, você estava lá ajoelhado pedindo para ele orar por você. Agora você saiu da igreja, agora você está malhando ele, você está falando que ele não presta. Ele prestava quando estava com a mão dele sobre a sua cabeça, orando para você, te ungindo, aí ele prestava. Agora não presta mais. A gente precisa entender isso. A Bíblia diz que quando você falar mal de alguém, de algum pastor, de algum sacerdote, de algum irmão, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Mas a gente observa a palavra só para falar mal. Mas para falar bem, para edificar, a gente não faz isso. A gente precisa edificar. Quantos olhos maus, amados irmãos, estão em situações terribilíssimas, porque o homem se condenou através da sua própria palavra, da palavra que saiu da sua boca. A gente precisa entender que é através da nossa boca, amados irmãos, que acumulamos na nossa vida bênção ou maldição. A Bíblia está dizendo que a tua boca, ela tem poder de vida e ela tem poder de morte. Quando você vai e começa a ter ira contra uma pessoa, quando você pega aquela pessoa e você não perdoa ela e ela não te perdoa, estão os dois morrendo abraçados. Porque um está prendendo o outro espiritualmente. Mas quando você libera perdão, você fala, vai em paz, Deus te abençoe, Deus cuida de você está orando por ela. A Bíblia diz que quando você ora pelo seu inimigo, você acumula brasa de fogo sobre a cabeça dele. A gente precisa entender isso. E se nós entendermos o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem falado contigo, a gente vai ter sucesso nessa vida, amados irmãos. Eu fico olhando muitas vezes, amados irmãos, a gente fica medindo um ou outro. Quem cresceu mais, quem fez isso mais, quem fez aquilo mais. Se a gente olha de Gênesis a Apocalipse, a gente vê o patriarca Abraão foi um homem rico, a gente vê também o patriarca Isaac foi um homem bem sucedido, a gente vê o patriarca Jacó um homem bem sucedido, e a gente olha, amados irmãos, se a gente olha o filho do patriarca José do Egito, ali a gente vê que ele é governador do Egito. Mas a gente olha cá no Novo Testamento, fala José, que é padrasto de Jesus, ele era pobre. Quando nasceu Jesus, na sua casa, na sua família, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele nasceu num berço, mas que berço? Um monte de capim dentro de um coxo de boi, de um coxo de cavalo. Ele nasceu ali no estábulo, onde estava um monte de animal. Ele não é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele não é dono do ouro, dono da prata. Ele não poderia nascer num palácio? Poderia. Mas era propósito de Deus, e no propósito de Deus nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus faz da maneira que Ele quer, como Ele quiser, e Deus faz tudo conforme a sua vontade e não a nossa vontade. E muitas vezes eu olho para mim e falo assim, olha Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o Senhor, talvez eu não estou ouvindo, mas aceito, o Senhor fala, eu estou trabalhando na tua vida. Aí eu falo, Senhor, como o Senhor está trabalhando, hein? Está doendo muito, Pai. Está doendo demais. Mas quando o Senhor está apertando, quanto mais apertado eu estou, mais lendo a palavra eu estou.
Mas quando o Senhor mais apertando está e eu estou mais me doando na obra, o Senhor fala, eu estou trabalhando. Fica aí, eu estou trabalhando. A gente olha para José do Egito, a gente vê que ele pôde trazer a sua família para comer na mesa ali de Faraó, comer do bom e do melhor, mandou carros das melhores qualidades para buscar seu pai Jacó, trouxe a sua família, 71 pessoas, outros lugares falam 76, mas vieram para estar com ele. A gente vê José ele morre e a gente não vê ali José, que é padrasto de Jesus, um homem cheio do dinheiro, cheio de milhões. Não, um homem simples, que era carpinteiro, que cuidava da sua esposa, cuidava dos seus filhos, mas era carpinteiro na sua simplicidade. E a gente precisa entender, amados irmãos, que nós não medimos as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, aquele que é pastor aqui, que é aquele que é pastor acolá. A gente não pode medir a santidade na vida dele pelo tanto de alma que ele tem, ou pelo tanto de pregações que ele prega, ou se ele vai nos Gideões, ou se ele não vai. Não. Deus trabalha na vida de cada um de forma diferente. Deus age na vida de cada um de forma diferente. Ele trabalhou na vida de Elias diferente que trabalhou na vida de Eliseu. Ele trabalhou na vida de Eliseu diferente conforme trabalhou na vida de Gideão. Ele trabalhou na vida de Moisés diferente conforme trabalhou na vida também, aleluia, de Josué. Ele trabalhou na vida de Arão diferente do seu pai Arão. A gente olha que ele trabalhou na vida de Pedro diferente que ele trabalhou na vida de Filipe. Ele trabalhou na vida de Paulo diferente conforme ele trabalhou na vida de Tiago. Cada um ele trabalhou diferente. A gente precisa entender isso. A gente precisa colocar o coração em Deus, falar: Deus, eu simplesmente quero que o Senhor venha trabalhar na minha vida. Eu almejo muitas coisas, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e a gente precisa entender isso. Mas a dificuldade é que a gente está numa luta, naquela coisa assim, a gente está naquele cansaço, naquela luta grande, de joelho dobrado, a gente ora daquilo, a gente ora dali, a gente fala com um aqui, a gente fala com o outro ali, a gente está fazendo das tripas coração, daqui a pouco fala: ih, coitado, não vale nada. Isso aí, as pessoas julgam a gente conforme fosse o próprio Deus. A gente precisa entender, meu amado irmão, que o julgamento ele não está na minha mão nem na tua mão, só nas mãos de Deus. Aleluia. O julgamento só está nas mãos de Deus. O Senhor ele diz assim: quem te constituiu juiz ou legislador de alguém? O próprio Senhor Jesus Cristo ele fala, quando o irmão chega: Senhor, julga a minha causa. Esse meu irmão ele pegou mais da herança do que eu próprio. Ele pregou quase 2 vezes mais. E Jesus fala para ele: quem me constituiu legislador sobre mim e o teu irmão? Eu sou juiz ou legislador? Não sou. O próprio Jesus, ele falou: meu Pai que está no céu, ele fará todas as coisas. E a gente precisa entender. Se nós continuarmos, amados irmãos, nessa situação de julgar um a vida do outro, a situação vai ficar complicada para nós. Nós não podemos fazer isso. E a cada vez que a gente julga a vida de alguém, mais atrasado nós ficamos. E a escalada para a presença de Deus é como Jacó, ele olha aquela escada que ele deitou ali numa pedra. Ali em Betel, ele deita, ele vê uma escada, anjo subindo e descendo. E a escada para o céu, assim, a gente vai galgando um degrau a cada dia. E quando você começa a falar mal do pastor, mal da irmã, mal de um, mal de outro, em vez de você estar subindo, você regride. Em vez de você subir o degrau, você desce o degrau. A gente precisa então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente precisa falar: não, Senhor, me perdoa. Eu não quero de maneira nenhuma. Amado irmão, a palavra do Senhor diz que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão,
Diz a palavra que você não pode nem ofertar nem dizimar. Falou, deixa o teu dízimo, vai e se conserta com ele. Depois que você se consertar com ele, você chega até no altar do Senhor. Porque de maneira nenhuma você pode fazer algo se você não se consertar com o teu irmão ou com a tua irmã. Então, amados irmãos, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa dentro da igreja e a gente fala, não, aquela ali adulterou. Aquela ali, não, ela traiu o marido dela. Esse fez isso, esse fez aquilo. A gente fica dentro da igreja vendo e olhando a vida um do outro. Não é isso que Cristo nos ensinou. É Ele quem cuida, é Ele quem sara. Porque a igreja é lugar disso mesmo. É lugar de pessoas que estão indo ali para ser curadas, para ser saradas, para ser transformadas. Imagina a pessoa adulterou, fazer igual no Velho Testamento, conforme diz a palavra do Senhor, olho por olho, dente por dente. Se você adulterou, você tem que morrer. Mas a gente olha Jesus Cristo, ele falando com aquela mulher, ele escreve na terra, enquanto está escrevendo na terra, ele fala assim, olha, na lei de Moisés está escrito para a gente julgar pedra até matar, e nós trouxemos essa mulher até o Senhor. Mas ele diz assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Já imaginou tal coisa? Aí, vem uma pessoa para dentro da igreja, a pessoa está em adultério, a gente vê uma pessoa dentro da igreja, a pessoa está com dificuldade em alguma coisa, a gente vai atirar pedra nela, a gente está com capacidade para jogar pedra em alguém? Será que a gente tem capacidade de destruir a vida do outro? Não. Nós precisamos entender que Cristo, Ele quer que os nossos olhos sejam bons e não maus. Porque se os nossos olhos forem maus, nós estaremos em profundas trevas. Então nós devemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer as coisas diferentes dentro da casa do Senhor. Eu tenho visto dessa forma, a gente olha dentro da casa do Senhor, olha, eu queria tanto que a igreja, ela desse café da manhã, café com leite, que eu não tomo café puro. Mas a gente poderia falar assim, não, a primeira coisa que eu quero que a igreja faça, eu estarei ajudando. Eu já vou passar no mercado, trazer ali uma caixa de 12 litros, vou trazer 20 pães, vou trazer manteiga. Todo domingo a gente de manhã vai tomar café na igreja. Mas eu vou trazer, eu vou bancar isso, eu vou fazer tal coisa. A gente precisa, amados irmãos, das ideias, mas a gente falando, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer. Quantas pessoas falam assim, vamos fazer evangelismo, pastor Carlos? Vamos. Estou pronto a fazer evangelismo. Ah, mas vai o senhor, eu não, eu só estou dando ideia. Assim fica muito fácil. Ah, pastor Carlos, a gente está precisando visitar o hospital. Sim, vamos visitar. Ah, pastor Carlos, mas vai o senhor, porque eu vou estar trabalhando, eu não posso ir. Ué, só traz ideia, não quer participar da situação que você está trazendo? Você quer colocar serviço para os outros fazer, mas você não quer fazer o trabalho? Você não quer fazer o serviço? A gente vê Jesus Cristo, ele criticando os fariseus. E Jesus fala, vocês atam feixes pesados para os outros carregarem, mas vocês não querem movê-los esses feixes nem com um só dedo. A gente precisa entender, Jesus olha e fala, sepulcros caiados. E a gente precisa entender, falar assim, não, eu estou dando ideia, eu quero participar, eu quero bancar essa situação, e eu quero fazer, eu quero que tenha festividade da igreja, mas eu estou na frente, eu vou dar uma boa quantia para fazer festividade. A gente vai mandar carta para um, a gente vai mandar carta para outro, a gente vai, em nome de Jesus. Vamos sim. Aí tá bom. Não, mas tudo nas costas do pastor, tudo nas costas do missionário, tudo nas costas de um, tudo nas costas do outro, a gente não quer fazer nada. A gente critica, mas a gente não quer mover com as nossas mãos. A gente não quer chegar diante do altar do Senhor, se ajoelhar para orar. Muitas vezes, amados irmãos, a gente critica a respeito de cultos, mas a gente não chega para orar, a gente não chega para clamar. A gente precisa nos entregar ao Senhor, falar, Senhor, eu me coloco, Senhor, à tua disposição e eu quero fazer. Então, é muito fácil olhar, encontrar erro, é muito fácil. É muito fácil. Eu costumo trabalhar e quando eu estou trabalhando, as pessoas estão procurando o defeito das coisas que eu estou trabalhando.
E as pessoas olham para mim e falam, ali Carlos, ali Carlos. Aí eu falo, tá, eu terminei a obra ainda? Para tu estar procurando defeito aí? Não terminei. Quando eu terminar, você vem me mostrar defeito. Aí sim, fala, tem entregue, está aqui na tua mão o serviço, está pronto? Não está pronto? Espera terminar. Então a gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero realmente mudança na minha vida. E quando eu olhar para um irmão, se ele está numa situação difícil, eu falar para o meu amado irmão, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que eu posso ser útil? Será que eu posso orar? Será que eu posso te ajudar nisso? Eu estou vendo que você está com dificuldade em alguma coisa. Você está com dificuldade em ir para a igreja. Eu quero estar passando aqui de carro, te levando. Eu quero estar orando por você. Eu quero te chamar lá em casa para a gente tomar um café, estreitar a amizade. Naquele estreitamento de amizade, você vai ter a liberdade de chamar a pessoa para conversar. Você vai ter a oportunidade de ser amiga dela e falar, não, eu quero ajudar. Isso é importante, amados irmãos, porque nós somos servos uns dos outros. A palavra do Senhor diz que quando nasceu a igreja, perseveravam todos na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos e no partir do pão. A gente precisa entender isso. E quando houve alguma coisa que foi contra essa comunhão, esse partir do pão, diz que em cada alma havia temor. Quando teve alguma coisa errada, que discordou de tudo aquilo que estava acontecendo, morreu Ananias e Safira. Para dar exemplo para os outros que não deveria estar dentro daquela obra, fazendo aquela obra de qualquer maneira. A gente precisa olhar dessa forma também. A gente precisa nos entregar dessa forma também. A gente precisa também nos colocar à disposição de Cristo e de Deus. Falar, Senhor, eu tenho olhado uma situação muito difícil. E eu quero te pedir que o Senhor venha me dar jeito e como falar com aquela pessoa. Mas quando nós levamos aquelas situações, a gente vê os defeitos da igreja e colocamos do lado de fora da igreja, é como se nós fizéssemos conforme fez os filhos o primeiro homem da Bíblia, Noé. Quando a gente olha para Noé, aí o irmão foi lá, olhou a vergonha do pai e falou, o pai está pelado, ó. E falou que o pai está pelado e saiu, foi contar para todo mundo lá fora que o pai estava pelado. Ele bebeu vinho, ficou nu lá, ficou pelado. Aí contou o que aconteceu com ele? Ele foi amaldiçoado. Os outros, quando ficou sabendo que o pai estava nu, eles vieram com a coberta assim de costa e colocou em cima do pai. Para não ver a vergonha do pai. Muitas vezes, amados irmãos, a gente está dentro da igreja do Senhor, mostrando a vergonha da igreja lá do lado de fora. Nós não devemos envergonhar a igreja. A gente olha as pessoas que estão assim com a gente dentro da igreja, fazendo com que a igreja passe a vergonha lá fora. Isso aí não é membro, isso aí é um inimigo, não é amigo, é inimigo. A gente precisa entender que a gente tem que somar, a gente tem que estar junto, a gente tem que nos fortalecer. É isso que o Senhor fala comigo e contigo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se o nosso corpo, aleluia, estiver aí na escuridão, todo o nosso corpo terá tenebroso e estará em profundas trevas. A gente precisa entender isso, que o Senhor tem tratado comigo, o Senhor tem tratado contigo, e a gente precisa deixar o Senhor tratar. Quantas pessoas estão perdidas, amados irmãos, indo para um lugar, indo para outro, indo para um lugar, indo para outro, e não se definem. Quando o Senhor chegar, ele não está nem num lugar, nem no outro, e assim a gente fica olhando, as pessoas estão ociosas, mas a gente precisa entender que Cristo, ele tem trabalhado, Cristo, ele tem feito. Cristo tem nos ajudado e a gente louva e engrandece o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, muito obrigado pelos teus cuidados. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e a tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença na minha vida, na vida dos meus amados irmãos. Continua, Senhor Deus, nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal.
Leva, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, em paz, Senhor Deus, para os seus lares. Cuida, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, da bala perdida do homem sanguinário. Pai, esteja blindando, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, Senhor Deus, fazendo com que eles cresçam na graça e no conhecimento, Pai. Que a palavra que foi pregada, ensinada nesta noite, ó Pai, que nós venhamos no teu poderoso nome, Pai. Aleluia, ver, Senhor Deus, aleluia, com os olhos, ó Pai, aleluia, luminosos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso coração, Pai, esteja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, engrandecido, Senhor Deus, aleluia, através, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos, ó Pai, aleluia, crescermos juntos, ó Pai, numa só fé, num só propósito, num só amor, num só Espírito. Assim, Pai, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas. Assim nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estende as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Todos a Ele. eu e minha casa, Termina o Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata, Parabéns, a Senhor. salva de palmas para o Senhor Jesus, amém?